A Sara saiu uma noite e deixou a Ana dormindo na cama. Quando voltou, a Ana tinha sumido, mas o celular dela estava no sofá. E o último número discado foi 6444-5533. A Sara suspeitou de 3 pessoas que poderiam estar por trás do desaparecimento da amiga. A Tânia, prima da Ana, o Mike, o vizinho gringo delas, e o irmão da Ana, o Lucas. Quando a polícia chegou, analisou o número de telefone e descobriu quem tinha sequestrado a garota. Você tem 7 segundos para descobrir quem foi. Foi o Mike. A Ana usava um celular com teclado T9, ou seja, teve que pressionar cada número algumas vezes até obter a letra. E os números foram a palavra Mike. Era uma manhã chuvosa de domingo, e a Jane, que era a camareira do príncipe, entrou no quarto dele para fazer a limpeza. Porém, viu que o monarca não estava lá, e havia provas de que alguma coisa tinha acontecido. Vasos quebrados, bebidas derramadas e fita adesiva no chão. A Jane ligou para a polícia imediatamente e eles interrogaram todos do local. O mordomo disse que estava limpando o carro para levar o príncipe para fazer compras. A Jane disse que ligou para a polícia assim que entrou no quarto. O jardineiro diz que nem entrou na casa naquele dia, pois estava regando as plantas no jardim. Você consegue ajudar a polícia a elucidar esse caso? 7 segundos. Foi o jardineiro, claro. Estava chovendo, então por que ele precisaria regar as plantas? Um empresário estava prestes a passar pela segurança do aeroporto quando deu falta da sua mala. O policial interrogou 3 suspeitos. A Elisa disse: "Eu não pegaria uma mala marrom e velha dessas de ninguém, eu já tenho a minha." O Marcos explicou que gostava de viajar leve e, portanto, não carregava bagagem. Ele guardava tudo dentro de uma mochila. Já o Robson estava com o braço quebrado e com uma torção no tornozelo. Ele mal conseguia carregar o peso do próprio corpo. O policial matou a charada na hora e deu voz de prisão ao ladrão. Quem foi? Foi a Elisa. Ninguém disse que a mala era marrom. Um dia, uma professora decidiu fazer uma prova com seus alunos, mas todos se recusaram. Ela poderia suspender apenas um estudante por não fazer o teste. Todos sabiam o nome um do outro. Se um soubesse que seria suspenso, concordaria em fazer o teste. Como a professora poderia fazer com que todos participassem? Ela diz que daria suspensão ao aluno cujo nome viesse primeiro na ordem alfabética. Então, esse estudante não faltaria ao teste. O próximo na lista também não faltaria, e assim por diante, até o final dos nomes. O Bruno se sentou em uma cafeteria e encontrou uma mosca em sua bebida. Que nojo! Ele pediu ao garçom para trazer outro café. Depois de receber uma nova xícara e tomar um gole, se enfureceu. O Bruno percebeu que era o mesmo café que ele tinha devolvido. Como o cara sabia que era a mesma coisa? Nem é preciso ser um especialista em café para acertar essa. O segundo café já estava adoçado. O Bruno já tinha colocado açúcar em sua primeira xícara antes de encontrar a mosca. Na manhã de sábado, a polícia recebeu uma denúncia de que alguém tinha levado todas as joias do cofre do banco. A delegada Diana pegou o caso e, assim que entrou no banco, pediu para ver as imagens de segurança. Coincidentemente, elas não estavam funcionando e ela soube que o ladrão era um dos funcionários. A delegada foi até o segurança, o operador de caixa e o analista e lhes pediu para abrirem as gavetas de seus escritórios. Thomas, o segurança, tinha as chaves dos cofres para deixar os visitantes entrarem. Marcos, o operador de caixa, tinha um par de luvas para pegar no dinheiro. Tom, o analista, tinha uma chave mestra em sua gaveta e abriu o cofre porque precisou de alguns documentos que estavam lá. A delegada matou a charada na hora. Quem será que roubou as joias? Foi o analista Tom. O cofre estava cheio de joias, não de documentos. Uma galeria de prestígio acabou de receber uma nova exposição. No final da mostra, o dono do local descobriu que 4 das pinturas de flores mais caras haviam sido roubadas.
A polícia apareceu para fazer uma investigação e agora tem, veja só, 3 suspeitos. Janine, a artista, diz que tinha desaparecido e que foi pintar em um dos estúdios. Beto, o segurança, diz que estava esperando do lado de fora e não fazia ideia de que as pinturas de flores haviam desaparecido. Luiz, o fornecedor, diz que não sabia nada sobre o assalto até a polícia aparecer. Então, quem é o ladrão? É o guarda da segurança. Ele não teria como saber quais pinturas foram roubadas, pois estava do lado de fora. Um homem está dirigindo em uma estrada no seu carro. Depois de várias horas na estrada, ele fica cansado. Também está escurecendo. Ele percebe a placa de um hotel. Quando o motorista chega ao local, ele vê 3 edifícios. Um com uma porta de madeira, outro com uma porta de prata e o último com uma porta de ouro. Qual porta ele deve abrir? A porta do carro dele, é claro. O pai do João tem 3 filhos. O Jaime, que é um estudante inteligente e quieto. O José, que é um atleta popular. E então, quem é o terceiro filho? É o João. O pai dele tem 3 filhos. Jaime, José e ele mesmo, o João. O Lucas morava em Paris, mas não gostava da Torre Eiffel. Aí, todos os dias ele jantava em um lugar onde não dava para vê-la. Que lugar era esse? O Lucas sempre jantava em um restaurante que fica na base da torre. O Oliveira estava navegando em seu bote quando alguma coisa deu errado. Seu barquinho afundou em alto mar. Após nadar por horas a fio, o homem acordou em uma ilha deserta. Aí olhou em volta e viu 2 homens. Bem, o local não era tão deserto assim, não é mesmo? Eles eram moradores de lá e queriam prender o Oliveira em uma das cavernas da ilha. Nosso amigo não relutou, mas lhe pediu para realizar um último desejo. Quando contou aos homens o que queria, o libertaram. O que será que ele pediu? Ele disse: tudo bem, mas só o mais inteligente de vocês pode me prender lá. Você é um estudante e tem uma prova importante de filosofia hoje. Quanto estresse! Principalmente porque, assim como a maioria dos seus colegas, você faltou muito às aulas e não aprendeu nada no semestre. Quando chega, a professora coloca uma cadeira no meio da sala de aula e diz: nenhum de vocês aprendeu minha matéria, então todos terão a mesma chance de passar na prova. Estão vendo esta cadeira? Escrevam evidências de que ela não existe. Quem conseguir me convencer disso, vai passar. O que se deve escrever para tirar um 10 nessa prova? A resposta correta é: que cadeira? Você está tentando passar por um matagal na floresta quando se depara com 2 filhotes de urso. Ah, que fofura! Aí se lembra da barra de granola que está no seu bolso. O que faz? Dá a granola para os ursinhos e brinca com eles. Mantenha calma e tenta fugir devagar, mas imediatamente. Fugir devagar? Tá doido? Se fosse eu, daria no pé o mais rápido que conseguisse. Melhor escolher rápido. Você só tem 7 segundos para decidir. Deu fora daí, mas devagar e com calma. Se você se deparou com os filhotes, é porque a mamãe urso está por perto. Se correr, você chamará a atenção e ela vai fazer de tudo para proteger a cria. Pode apostar, não vai dar tempo de se explicar. Almeida, um detetive particular, está à procura de uma pessoa que está fingindo não ter dinheiro só para ganhar comida de graça em uma cafeteria. Mas todos na fila têm acessórios parecidos. Então, está muito difícil identificar o suspeito. Será que você pode ajudá-lo? É a mulher de roupa cinza. Ela está com a chave do carro na mão. A Suzana e o João estavam casados há 10 anos. Um dia ela viajou a trabalho e precisou ficar 2 dias fora de casa. Assim que a mulher voltou, o João percebeu que tinha alguma coisa errada. A mulher que o abraçou não era sua esposa.
Como ele descobriu? A Susana nunca tirava a aliança do dedo, e a mulher que estava fingindo ser ela não tinha anel nenhum na mão, e nem havia marca de anel onde ele deveria estar. Ou era a Susana mesmo, mas ela fez uma cirurgia plástica com o dinheiro que recebeu da venda da aliança. É uma possibilidade. A Lisa era uma guitarrista bem-sucedida em uma banda de rock. Na sexta-feira, eles tinham um terceiro show para fazer, e o grupo todo estava esperando por ela. Mas a garota não foi encontrada em lugar algum. Depois, finalmente apareceu. Mas não era a Lisa, e sim sua irmã gêmea, a Sarah. Ela trancou a irmã no porão, pegou suas roupas e a guitarra e se preparou para se passar como integrante da banda. Mas assim que os integrantes da banda viram a Sarah, souberam na hora que não era a guitarrista deles. Como eles descobriram? As unhas precisam estar curtas para tocar guitarra, e as da Sarah estavam grandes. Mas pelo que parece, ela não estava nem aí para isso. A Maria está presa em uma ilha no meio de um lago enorme e profundo. Ela não sabe nadar e não tem um bote. A cidade mais próxima está na costa, a 8 quilômetros de distância. Tudo o que ela tem são 3 cordas, e cada uma com 60 centímetros de comprimento. 3 horas depois, a Maria estava na cidade. Como ela conseguiu sair da ilha? É inverno e o lago está congelado. A Maria simplesmente atravessou o lago andando sobre o gelo. A Ana ganhou 20 milhões de dólares na loteria. Depois de receber o dinheiro, ela passou a noite no hotel mais caro de todos e gravou um vídeo. Nele, ela falou sobre a sua vida e que não via sua irmã desde que as duas eram crianças. No dia seguinte, 3 garotas apareceram no hotel afirmando ser a irmã perdida da Ana. Todas as 3 se parecem muito, mas qual delas está falando a verdade? É a garota da direita. Ela tem a mesma pinta que a Ana tem na bochecha, uma tatuagem com a letra A e outra tatuagem com 2 meninas de mãos dadas. Imagine que você nunca viu um elefante na vida e nem imagina como ele é. Um dia, você sai para participar de um safari com seus amigos. Um deles aponta para um rinoceronte e diz que é um elefante. O outro mostra um hipopótamo e afirma que este é o elefante. Em quem você vai acreditar e por quê? A tarefa era imaginar que você não sabia como é um elefante, não um hipopótamo ou rinoceronte. Você conhece esses 2 animais, então não vai acreditar em nenhum dos seus amigos. Cara, que amigos da onça, hein? Depois de uma forte nevasca, o Daniel foi lá fora e viu que havia 2 vezes mais neve no seu quintal do que no do vizinho. Porém, ele não ficou surpreso. Como assim? Pegue uma pá e limpe seu caminho para encontrar a verdade nos próximos 7 segundos. Não há mistério algum. O quintal do Daniel é 2 vezes maior que o do vizinho. Há um barril de água no quintal. Você olha para dentro e diz que está mais da metade cheio, mas o seu amigo argumenta que está menos da metade. Como descobrir quem está certo sem usar nenhuma ferramenta de medição ou remover a água do barril? Incline o barril até que a água toque na borda. Se você conseguir ver o fundo, tem menos da metade de água ali dentro. Se o fundo ainda estiver coberto de água, é porque tem mais da metade cheio. A noite chegou e seu corpo já pede para dormir. Aí, do nada, você escuta alguém chamando o seu nome. E fica tão assustado que sai correndo daquele lugar. Há 3 caminhos à sua frente. O primeiro está coberto por carvão quente. O segundo tem um monte de pregos enferrujados. E há muitos cacos de vidro espalhados no terceiro caminho. E aí? Por qual você vai passar? Tá, eu sei, estamos fugindo da realidade aqui, mas... Ei, entre no jogo. Você pode ganhar muitos pontos. Escolha o carvão quente. Seus pés não vão queimar muito se você passar correndo por eles. Davi se perdeu na selva. Depois de perambular por horas, na hora do almoço ele chegou a um lugar onde o caminho se dividia em 3 trilhas menores.
O primeiro leva a um vulcão ativo com lava escaldante borbulhando em sua cratera. Se Davi escolhesse o segundo caminho, chegaria a uma clareira repleta de morcegos venenosos. E o terceiro caminho leva a um pântano que engole tudo e todos que lá chegam. Por qual trilha o Davi deve seguir? O Davi deve ir pela segunda trilha. A maioria dos morcegos são ativos apenas à noite e quase nunca atacam seres humanos. No domingo, o José, dono de um hotel, ligou para a polícia e disse que o cozinheiro do seu estabelecimento tinha tentado envenená-lo. Na noite anterior, ele serviu um abacate fresco para o patrão, mas assim que o José engoliu a primeira porção, caiu desmaiado. A polícia correu para o local para investigar o caso, mas o chefe negou tudo. Os policiais encontraram o abacate no chão e souberam na hora que o proprietário estava mentindo. Como eles descobriram? O abacate estava fresco. Se fosse o mesmo da noite anterior, estaria marrom. O Sérgio se encontrou com um estranho que nunca tinha visto antes. Ele já até tinha ouvido falar sobre esse cara, mas ninguém nunca disse como era a aparência dele. Mesmo assim, o Sérgio entendeu na hora quem era aquele cara. Como isso é possível? Bem, algumas pessoas se parecem mais do que outras. O cara que o Sérgio conheceu era irmão gêmeo de um de seus amigos. A Ana estava gripada e ficou de cama durante 3 dias. Uma tarde, a mãe dela foi visitá-la, mas ao entrar no quarto, viu que a filha não estava mais lá. Então ligou imediatamente para a polícia e os detetives tinham 3 suspeitos principais: o Chris, a Joyce e o Marcos. Eles eram colegas de quarto da Ana e disseram que tinham saído de casa e passado a noite toda fora. Quando os detetives checaram os carros deles, descobriram imediatamente quem estava mentindo. E você, sabe quem é? 7 segundos para pensar. Foi o Chris. O carro dele estava estacionado muito perto da parede e o da Ana estava parado ao lado do dele. Como ela ficou sem sair de casa durante 3 dias, isso quer dizer que ele também não saiu. Você está preso em uma pequena ilha desabitada. Você não possui rádio, telefone celular ou qualquer outro meio de comunicação. A ilha também não tem árvores para emitir um sinal de fumaça. No segundo dia, você percebe um helicóptero circulando no céu e procurando por você. Ele está voando alto demais para os pilotos te encontrarem. Como você pode atrair a atenção deles? Pegue algumas pedras e use-as para escrever SOS na areia. A Kátia, uma detetive particular, resolveu passar férias em um resort de esqui na França. Enquanto o esperava no saguão, o gerente do hotel anunciou que estava à procura de alguns tradutores. Ele precisava de ajuda com alguns documentos importantes e de pessoas que soubessem falar idiomas diferentes. Então, a Kátia se ofereceu para ajudar no processo de recrutamento. A Maria diz que estava morando na Alemanha e que sabia falar alemão muito bem. O Robson diz que já tinha morado em Singapura e que era fluente em mandarim. Já o John diz que tinha passado uma década no Brasil e falava bem o brasileiro. A Kátia disse imediatamente para o recrutador que um dos candidatos estava mentindo. Você consegue dizer qual deles? Era o John, claro. Falamos português no Brasil. Um novo restaurante abriu no terraço de um arranha-céu. O crítico de restaurantes, Jacques, está lá para experimentar os pratos e dar seu parecer. De repente, uma forte tempestade se aproxima e o Jacques ouve um anúncio. Todos devem evacuar o edifício mais rápido. Ele corre para dentro e encontra 3 elevadores e deve escolher um para permanecer vivo. Atrás do primeiro, há dezenas de cobras venenosas deslizando pelo chão. No segundo, 3 leões raivosos estão rugindo enquanto o cheiram através das portas. O terceiro elevador está cheio de água e 2 tubarões famintos. Ele quer ligar para a gerência do prédio para descobrir quem inventou de colocar cobras, leões e tubarões nos elevadores. Mas precisa escapar primeiro. Qual é a melhor opção? 7 segundos para decidir. –
É o terceiro elevador. Quando a porta se abrir, toda a água vai vazar junto com os tubarões e o Jacques pode escapar. Um astronauta estava prestes a fazer uma caminhada espacial. Ele precisava do ok do Centro Espacial da Terra, mas as comunicações estavam interrompidas desde as 4 da manhã. Enquanto esperava alguém consertar o problema, o astronauta sumiu. Alguém no espaço sabia o que havia acontecido, mas quem? O Heitor diz que estava em seu compartimento, dormindo. O Lucas diz que estava lendo um livro em sua cama. E a Júlia diz que estava falando com o Centro Espacial na Terra. Quem está mentindo? Você tem 7 segundos para descobrir. É a Júlia. A comunicação deles estava interrompida desde a madrugada. Por isso, o astronauta não recebeu o ok para sair da espaçonave. O William estava andando nos trilhos da ferrovia quando viu um trem vindo em sua direção a toda velocidade. Assim que o viu, correu em direção a ele para sobreviver. Por que o William fez isso? O William estava em um túnel. A única maneira de se salvar era correr em direção ao trem para sair do túnel e depois pular para o lado. O recado aqui é o seguinte: não ande sobre os trilhos de trem. Um ovo tem que cair 30 metros, mas você não pode deixá-lo quebrar. Não dá para diminuir a velocidade da queda, nem de amortecer o choque dele. E aí, como vai resolver esse impasse? É só jogar o ovo de uma altura maior que 30 metros. Assim, ele não vai quebrar nos primeiros 30 metros. O Robson trabalha como mecânico em sua própria oficina. Uma tarde, ele saiu para comprar algumas peças e, quando voltou, percebeu que alguém havia mexido em suas coisas. O intruso tentou colocar tudo do jeito que estava antes, mas esqueceu de um pequeno detalhe. Será que você sabe qual é? Tem uma marca de batom na xícara de café do Robson e a cadeira dele está mais baixa. Você se distrai enquanto desce pelas bordas do rio e aí, uma cobra venenosa pica sua perna. Você pode fazer uma destas 3 coisas para sobreviver. Qual delas será? Usar a boca para extrair o veneno. Fazer um torniquete ao redor da perna para impedir que o veneno se espalhe. Manter a calma e amarrar uma tala na perna para restringir o movimento. Sua visão está começando a embaçar. Corra! Você só tem 5 segundos. Nunca tente sugar o veneno e jamais use um torniquete em casos de picada de cobra. O melhor a fazer é não movimentar a perna e mantê-la abaixo do nível do seu coração. E retire qualquer peça de roupa do local afetado antes que ele inche. Um dia, o dono da joalheria ametista ligou para a polícia. Ele disse que alguém tinha roubado seus diamantes caros. Os detetives já sabiam que uma pessoa na cidade vinha cometendo roubos assim há um bom tempo e queriam dar um flagrante no ladrão. As lojas que haviam sido roubadas eram Joalheria do Álvaro, Joalheria do Antônio, Aquários, Ametista. Há mais 5 joalherias na cidade. Qual delas será o próximo alvo? A arte fina. Todas as lojas assaltadas começam com a letra A.